Olá, povo de Deus, graça e paz. Quero deixar uma mensagem poderosa no coração de vocês nessa noite. Mas para que essa mensagem não se torne muito longa, eu vou explicar um pouco do que eu vou te passar e depois eu vou ler na Bíblia para que você possa entender. Mas antes eu quero dizer que o tema dessa mensagem é: construir é melhor do que reconstruir, e você vai entender o porquê desse tema. A palavra de Deus vai dizer que Josué, líder do povo de Israel, depois que Moisés morreu, ele tinha uma missão: destruir a cidade de Jericó e conquistar aquelas terras. Só que Deus fez algumas exigências para Josué, que daquela cidade não poderia sair nada, porque tudo ali estava amaldiçoado, e que eles não levassem nada dali, destruíssem tudo. Só que no meio do arraial de Israel existia um homem chamado Acã, líder de uma das tribos de Israel. Acã não obedeceu a Deus. Quando Israel venceu a guerra contra Jericó, Acã entrou dentro do palácio do rei, pegou uma capa do rei, pegou ouro, pegou prata e alguns outros utensílios e levou para dentro do arraial de Israel. Então, olha essa situação. Mas antes de eu frisar muito, ou de eu detalhar a situação de Acã, eu vou falar algo para vocês. Quando um soldado ou um grupo de soldados eles vencem uma batalha, há festa. Quando você completa um ano a mais de vida, você faz um aniversário, você dá uma festa. O que significa festa? Alegria. Vitória, alegria, comemoração. Casamento, festa, comemoração. Com Josué, eu imagino que não foi diferente. Ao ganhar a guerra contra a cidade de Jericó, eles fazem festa, porque o povo comemorava. Venceram mais uma batalha, festa, alegria. Mas o que muitos não entendem é por que depois de uma festa, a tristeza. Logo depois que Josué ganha a guerra contra a cidade de Jericó, eles têm que batalhar agora contra uma cidade chamada Ai. Josué manda soldados, espias para Ai, para ver a quantidade de soldados e a força que aquela nação tinha, para que assim Josué soubesse quantos soldados mandaria para aquela cidade. Os espias vêm e falam: Josué, eles são muito fracos, não precisamos lutar com ele com todos os nossos soldados, mande só 3.000 homens. Josué então escolhe, mande só 2.000 homens. Josué escolhe 3.000 homens, manda para a cidade de Ai, mas para surpresa de Josué, a maioria daqueles homens morrem. E a cidade de Israel, que estava comemorando uma festa, estava em festa, comemorando uma vitória contra a cidade de Jericó agora já estava amargando uma derrota, muitas famílias destruídas, muitos soldados mortos. Josué começa a debater com Deus, pergunta a Deus: Senhor, por que nos tirou do deserto, nos fez atravessar o Jordão para a terra de Canaã, para que nós padecêssemos contra esse povo? Então Deus fala para Josué: tem maldição no arraial. Então Deus instrui a Josué a descobrir que tipo de maldição tem no arraial e o que aconteceu para que Israel pudesse ser amaldiçoada, e agora, depois de uma vitória, eles perdem uma guerra. Então Deus fala para Josué: faça assim, assim, assim. Josué faz da forma que Deus mandou. E onde é que Josué chega? Na tenda de Acã. Acã, ele desobedeceu às ordens de Deus, ele amaldiçoou a sua casa e a sua nação, Israel. Olha as consequências do pecado de Acã. Israel estava comemorando uma festa, agora Israel estava chorando uma derrota, e olha o que aconteceu com Acã. Eu vou ler aqui e você vai entender. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, tá? Porque eu estou lendo da metade. A tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá,
e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, presta atenção nisso aqui que eu estou lendo, filhos, e suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Até aqui tá bom. Josué, então, agora ele pega os filhos de Acã, as suas filhas, pega a tenda, pega os animais, pega todos os bens de Acã e leva para um vale para ser apedrejados. Meu querido, olha que mensagem forte. Olha como você pode se livrar de maldições na sua família se você entender o que eu vou te explicar aqui agora. Acã, quando ele pega aqueles utensílios de dentro da cidade de Jericó, desobedecendo a Deus porque era amaldiçoado, além dele levar maldição para dentro do povo de Israel, ele leva também para dentro da sua casa. Agora, como punição pelo pecado de Acã, Acã e toda a sua casa vai morrer apedrejado pela desobediência do que ele fez contra Deus e contra Israel. Aí eu te pergunto, a minha imaginação vai dizer que Acã poderia ter crianças, filhos pequenos, beberes, criança de 2, 3 anos de idade, varia. É o que o teu raciocínio mandar, porque naquela época não existia meio de se proteger. Mulher paria, sei lá como, muitos filhos, não tinha como se proteger como hoje. Então eu imagino que tinha crianças. Acã, quando ele traz aquela maldição para dentro da sua casa, ele amaldiçoa toda a sua casa, porque a ordem de Deus é que mate e destrua tudo, até a tenda de Acã, que poderia servir para um outro israelita que não tivesse casa naquele momento, teve que ser destruído. Então eu imagino que crianças, que nada tinha a ver com o pecado de Acã, seus filhos, suas filhas, os animais, tudo foi destruído. Tudo por causa de uma desobediência de Acã em trazer a maldição para dentro da sua casa. Então, uma hora Israel está comemorando a vitória porque ganharam uma guerra contra uma nação naquela época que era considerada invencível, Jericó. E logo em seguida, Israel está chorando uma derrota contra uma nação fraca, que não exigia nem muitos soldados para vencer. Olha só como é que as coisas se invertem. Tudo por causa da desobediência de um homem. Por que eu abri a mensagem dizendo para você que é melhor construir do que reconstruir? Acã construiu uma família e agora ele destruiu a sua própria família. Trazendo por dias de hoje, quando você receber algum objeto na rua que um colega, alguém te deu, se você não é cristão, um objeto que você recebe de um amigo teu na rua, principalmente se você não for cristão, cuidado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que você acha na rua, tudo que você recebe, você traz para dentro da sua casa, você tem que vigiar. Porque se for algo amaldiçoado, você está trazendo maldição para dentro da sua casa. Se você traz sua esposa, você está trazendo maldição para dentro da sua casa. E quem sofre não é a sua esposa, não é só você. Os seus filhos vão sofrer junto com você. Quando você furta alguma coisa e traz para dentro da sua casa, tu está trazendo a maldição para dentro da sua casa. Quando você rouba o seu patrão, você está amaldiçoando o teu emprego. Acã, ele levou coisas que não era para ter levado para dentro da sua casa e morreu ele e toda a sua família. Você deve estar perguntando, Elis, será que é para tanto? É, meu querido. Um amigo meu achou uma pulseira de prata na rua. Ele levou para dentro da sua casa. E olha só o que aconteceu. Quando ele chegou em casa, ele pegou aquela pulseira, chegou na mulher dele e falou, meu amor, olha aqui que eu achei. Jogou na mão da mulher dele. Quando a mulher dele pegou aquilo, ela se manifestou na mesma hora. O demônio se manifestou na vida dela. Então é muito sério. Foi um demônio que está debaixo dos nossos pés, nós podemos expulsar e acabou. Mas e quando você trai a tua mulher? Quando você trai o teu marido?
que você prejudica toda a sua casa. Você construiu seu casamento, lá no início quando eu falei, foi com festa. Hoje você tem filhos, tem filhas, tem casa, tem propriedades. Agora você destrói. E para você reconstruir, como é que fica? Com lágrimas, pedidos de perdão, e nunca mais será a mesma coisa. É por isso que eu comecei a mensagem dizendo para você que construir é melhor do que reconstruir. Então vigia, a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: vigia com aquilo que você traz para dentro da sua casa, seja ela qual for. Seja um objeto, seja infidelidade, seja palavrões, seja o que for, vigia na sua casa. Sua casa é bênção. Tua casa tem que permanecer abençoada. Os seus filhos não podem sofrer pelos seus erros, pelos seus pecados. Você não pode trazer maldição para sua casa e destruir a sua família, aquilo que Deus te deu. Quando Israel foi cativo por 70 anos na cidade de Babilônia, que Babilônia destruiu a cidade de Israel, o muro foi destruído, a cidade foi destruída. Quando Deus resgatou o povo novamente e trouxe para dentro de Israel, Deus pediu: olha, reconstrua a cidade e a minha casa. A palavra de Deus vai dizer que Israel começou a construir a sua casa, construiu o muro, construiu a cidade de Israel com uma espada numa mão, uma mão segurando a espada e a outra fazendo o muro, olhando e vendo se o inimigo não estava vindo. O muro nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais aquele muro foi erguido até o final como ele era antes. Ele foi erguido pela metade. Por isso que eu estou dizendo para você, construir é melhor do que reconstruir.